paz do Senhor Jesus aos nossos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Marco e nós estamos com esse propósito de apresentar a Escola Bíblica Dominical, né? Esse trimestre, o tema da lição é um tema muito importante para a vida do cristão e hoje falaremos sobre o novo nascimento, ok? Vamos então aí para os nossos slides. Aqui está, nós falaremos aqui na introdução que nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, que é a regeneração, tá? Algo sobrenatural que ocorre na vida do pecador quando ele se arrepende, né, dos seus pecados, ele entrega a sua vida para Jesus e crê em Jesus. Neste momento, então, há, né, um manifestar do Espírito Santo regenerando, mudando completamente essa pessoa de dentro para fora, tá? Então vamos lá. Essa doutrina, né, da Bíblia, chamada doutrina da regeneração, ela, ela começa, né, aqui num diálogo de Jesus com Nicodemos, de Nicodemos com Jesus, amém? Quem foi Nicodemos? A Bíblia vai dizer no capítulo 3, o versículo 1, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. É importante destacar aqui essa ênfase de João dizendo que havia entre os fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram uma classe de pessoas que se intitulavam, né, de guardar a lei, de guardar as regras, que, que expressava, né, uma santidade exterior para ser vistas pelos homens, não é isso? E era uma classe de pessoas muito difícil que Jesus veio trabalhando, né, algumas questões com eles aí. Então a ênfase aqui que havia no meio dos fariseus, desse grupo de religiosos que tinha um conceito, que tinha uma, algumas práticas, né? Então havia no meio deste povo um homem chamado Nicodemos, ou seja, no meio dos fariseus, com todas as suas crenças, com todas as suas guarda de regras e leis, havia um no meio deles que era diferente. Amém? Este homem chamado Nicodemos, ele entendeu, tá, diferentemente dos outros, que Jesus era um homem, né, vindo da parte de Deus. E o que chama atenção aqui é que ele procurou uma oportunidade de conversar com Jesus. Amém? Então, quem era Nicodemos? Um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo, entre os seus colegas fariseus, né? Então, assim, Nicodemos, ele procurou Jesus de noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos, tá? E o fato de Nicodemos ir até Jesus, ele procurou um horário, tá? Que com certeza não tinha muita gente por perto, ou quase que ninguém por perto, porque ele precisava de um diálogo com Jesus. E a gente sabe que em todos os lugares que Jesus estava, uma grande multidão o acompanhava, né? Então ele precisava desse tempo, ele precisava de uma oportunidade de conversar com Jesus e entender, né, aquilo que ele precisava entender, tá bom? Então, tá aí a figura deste homem chamado Nicodemos.
Bom, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Então você percebe que ele reconheceu, diferentemente dos outros, né, que o acusavam, que o criticavam, que falavam horrores a respeito de Jesus. Nicodemos reconheceu, tá? Então nesse contexto nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus. Até porque ele fala, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então ele não está falando aqui para bajular Jesus, né? Ele não está falando isso com hostilidade, mas que realmente havia nele essa sinceridade de reconhecimento que Jesus era Deus. E ele fala, né? Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se tal pessoa não ter vindo de Deus. Então aqui fica muito bem claro que ele acreditava, né, que os milagres, que os sinais que Jesus fazia era plenamente obra de Deus. Isso é muito importante. Tá? Então esse interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos, né, em relação aos milagres realizados por Jesus. O primeiro milagre que Jesus realizou, Caná da Galileia, capítulo 2, nós estudamos na aula passada, e esse milagre de Jesus na festa ali chamou a atenção de muitas pessoas. Muitas pessoas despertaram o interesse de conhecer quem era Jesus. Amém? Bom, então o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então a partir do verso 3, tá, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. O que ocorre aqui então? Nicodemos, quando vai ter com Jesus, né, e ele, as primeiras palavras de Nicodemos são dizendo que sabia que Jesus era mestre, né, porque ninguém podia fazer esses sinais se não fosse um homem enviado por Deus. Então ele veio com esse início de conversa. E quando ele chega com essa conversa, Jesus olha bem para ele e fala: necessário vos é nascer de novo. Amém? E por que deixa Nicodemos perplexo? Porque Nicodemos era um homem que era doutor da lei. Ele era um mestre também. Ele ensinava a lei de Deus para o povo. No conceito dele, ele era uma pessoa que tinha um padrão, né, de vida centrado ali na vontade de Deus. E quando ele recebe essa informação que era necessário nascer de novo, tá? Jesus estava querendo dizer para ele que ele tinha que deixar esse conceito de religiosidade, porque deixar essa prática do formalismo. Amém? Nicodemos precisava ter uma experiência nova com Deus através do Espírito Santo. Então, havia sim dentro do coração desse homem um vazio muito grande. Só no ritual, só na religiosidade. Isso é muito importante também para nós nos dias de hoje. Até porque muitas pessoas se tornam aí mestres, né? Totalmente aí capacitados para ensinar a palavra de Deus, e com o decorrer do tempo vão se esquecendo, né, de ter uma vida envolvida, né, uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Então Nicodemos precisava desse novo nascimento, tá? Nascer da água e do Espírito, ou seja, Jesus vai falar para ele que ele precisava de uma transformação, porque aquele padrão de culto deles não estava agradando a Deus. Então as palavras aqui, água e Espírito, elas aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Claros até aqui? Prosseguindo. Bom, tópico 2 então, vamos ver aí. O novo nascimento, a obra da regeneração. A palavra regeneração,
ela tem origem do termo grego paligenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente, tá? E assim a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especificamente aí na soteriologia, né, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino e transformação no interior do pecador. Amém? Então a regeneração é uma palavra grega que significa tornar-se, ser gerado novamente. E é isso que o Nicodemos não entendeu. Porque quando Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo, ele ficou assim pensando, né, como pode um homem velho, né, nascer de novo? É porque ele não tinha essa experiência. Amém? E ele fica perplexo, ele até fala para Jesus, né, mas como pode um homem velho, né, nascer de novo? Por acaso o tornaria no ventre de sua mãe, nasceria de novo? Jesus falou assim, não, não é nada disso, tá? Então, que fique claro para nós, a regeneração, tá, é uma palavra grega que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Então, todos aqueles, irmãos, que vivem uma vida de formalismo, tanto aqueles que não conhecem a palavra, que ainda não teve um contato com Jesus, precisa nascer de novo, mas Jesus está falando aqui para um doutor da lei, né? Uma pessoa que tinha uma vida moral elevada, né? E era necessário também nascer de novo, ser gerado novamente, aquele padrão de culto, aquele padrão de vida que Nicodemos estava levando, não era o suficiente para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus. Amém? Então isso é muito importante destacar aqui também. Vamos lá. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando uma mudança radical no seu coração, provocando uma transformação profunda de sua vida interior. Então, essa obra da regeneração, realizada por Jesus, é uma mudança radical no interior do ser humano. Por isso que a Bíblia vai falar que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que cometia pecado ele não vai cometer mais, porque essa mudança ela vem de dentro para fora. E só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então o processo da regeneração por isso que o texto fala que é uma lavagem, né, feita pelo Espírito Santo, tirando todas as impurezas, tirando tudo o que é ruim e transformando essa pessoa de dentro para fora. Amém? Então a regeneração, tá, é essa obra realizada pelo Espírito Santo, tornando a pessoa participante da natureza divina. Amém, irmãos? Então a obra da regeneração, ela tem essa função de limpar, de lavar as pessoas de todos os seus pecados, e essa pessoa agora vai se tornar participante da natureza divina. Veja bem, a pessoa não vai assumir a natureza divina. Isso é impossível, mas ela vai ser participante da natureza divina. De que forma? Quando ela recebe aí o fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5, né, a partir do verso 22, vai falar sobre o fruto, a obra da carne e o fruto do Espírito Santo, que é paz, mansidão, temperança, bondade, longanimidade. Então, esse fruto do Espírito Santo agora vai passar a agir na vida dessa pessoa e ela vai ter sim condições de ser participante da natureza divina. Ok? Prosseguindo aí. A necessidade da regeneração do pecador. Então a Bíblia ensina que o ser humano é pecador, tá? Todos pecaram e destituídos estávamos aí da glória de Deus, né? Então, assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Amém, irmãos? Prosseguindo aí. Tópico 3, tá? Aqui é um resumo que eu faço aqui, né, da revista, tá? Os meios da obra regeneradora.
a operação do Espírito Santo. Então, o conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito Santo. Amém, irmãos? Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João com alusão ao batismo cristão, tá? A regeneração que se produz não é algo físico. Tá? Então, nascer da água aqui não está se referindo especificamente ao batismo nas águas. Tá, ok? Porque essa obra do Espírito Santo não é algo físico. Tá? É algo ocasionado aqui pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, mas sim, né, uma transformação interior, né, que apenas o Espírito Santo pode realizar. Tranquilos, irmãos? Ficou claro aqui? Deu para entender? Se surgir alguma dúvida, você pode deixar aí a sua pergunta aí nos comentários, que com certeza vamos responder. Então nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito Santo, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito Santo. E desta forma, tá, o modo como se manifestar a regeneração na vida do salvo, ela possui um caráter misterioso. Tá? Na verdade, é um mistério esse processo, né? Porque ela é realizada exclusivamente por Deus. Então, no entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essas experiências, elas recebem, mediante a ação do Espírito Santo, uma nova vida. Ok? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder regenerador na vida do pecador. Tá? Olha que interessante. Então, o processo da regeneração, ela começa com a palavra de Deus. Conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Então, o processo pelo qual se inicia a obra da regeneração é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Amém? Colocando aqui que é muito importante que a pessoa, para receber esta obra da regeneração, ela precisa estar disposta a arrepender-se do seu pecado. Amém, irmãos? Crer na palavra de Deus. Crer em Jesus Cristo. Amém? Para que ela possa ser lavada, regenerada, ela precisa aceitar isso aí. Tá bom? Semelhante em Tiago, lemos que pela fé, lemos aqui, né, que semelhante em Tiago, lemos que pela sua vontade Deus gerou, né, pela palavra da verdade. Maravilha, né? Portanto, o Novo Testamento ele apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz. Então, a palavra de Deus, né, como diz em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Né? Ela penetra ossos e medulas, ela atravessa a ponto de dividir a alma e espírito, e ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Amém? Então a vontade soberana de Deus, certo? Amém. Então aqui nós encerramos, tá, essa nossa aula, essa introdução, né, que nós fizemos aqui, para que você possa ter aí uma base aí para os seus ensinos, tá? E na semana que vem estaremos aqui com a terceira aula, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus.